Aprendendo a amar os mais fracos, com 1 Coríntios, 2 Coríntios e Apocalipse. De fato, uma das coisas que eu me lembro quando eu estava no quartel é que havia dias que muitos jovens não queriam trabalhar com outros jovens. Quando eles ficavam sabendo que no dia da sua escala, eles olhavam na lista lá e o seu nome tinha saído com o fulano, o ciclano ou beltrano, eles já ficavam completamente desanimados. Não, eu não acredito, não. Eu vou trabalhar com esse cara, não. Eu não quero ficar perto desse cara, porque sabia que aquele soldado sempre dava alteração. Era uma pessoa horrível de se conviver e ele sabia que teria problemas, porque aquela pessoa sempre fazia algo errado. Ou, enfim, não amarrava o sapato, ou chegava atrasado, ou esquecia alguma coisa, ou só reclamava, enfim, era preguiçoso, ruim de serviço. E quando nós olhamos para 1 Coríntios e 2 Coríntios, na palavra de Deus, eu fico impressionado com a paciência e o amor do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo Paulo foi preparado para o ministério pastoral. Eu acredito que aqueles que são preparados para serem pastores, Deus os quebra de 1001 formas. Deus os humilha de tantas maneiras que certamente Ele vai ter um coração manso e quebrantado para auxiliar toda e qualquer pessoa. De fato, o Senhor tem me ensinado muito durante, principalmente este ano. Este ano tem sido para mim, digamos assim, um ano pastoral. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Pensado muito no que significa cuidar de vidas. E aquele que apacenta, inevitavelmente, vai se deparar com a questão de cuidar dos mais fracos. E quando nós olhamos para 1 Coríntios e 2 Coríntios, muitos poderiam dizer, eu desisto dessas pessoas, porque como que eu vou perder tempo com essa igreja, com essas pessoas, com essas características? Quando nós olhamos para 1 Coríntios, muitos poderiam dizer, mas essa igreja é horrível, essas pessoas são endemoniadas. É fácil, né? Dizer, filhos do diabo, e pronto. Acabou a obrigação de orar por eles, escrever cartas, corrigir pecado por pecado, corrigir falha por falha, amá-los. E muitos poderiam dizer, olhando para a igreja de Corinto, tanto para a cidade quanto para os cristãos de lá. Não, vocês são tudo filho do diabo e eu não vou perder tempo com vocês. Tchau, tchau, adeus, se virem. Tchau. Sabe, o coração do pastor não é esse coração. É o coração que tanto ajuda aqueles que estão começando na fé, quanto o coração que, tá bom, mesmo que eles sejam filhos do diabo, por que não pregar para eles? Por que não anunciar o santo evangelho? Sabe? Quando eu olho para 1 Coríntios e vejo divisão, calúnia, difamação, eu vejo falta de sabedoria, brigas, facções, imaturidade espiritual. Uma igreja que não discernia o corpo de Cristo, não tinha ordem, havia orgulho, havia arrogância, imoralidade absurda. Haviam pessoas oferecendo o seu corpo à prostituição junto com os pagãos, já que Corinto era caracterizada por uma cidade muito imoral, muito sodomita. E quando nós vemos a paciência do apóstolo Paulo para falar sobre questões de costumes como o véu, do capítulo 11, do versículo 2 ao 16 de 1 Coríntios, nós vemos ele falando da ceia do Senhor no capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Nós vemos ele falando dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Sabe, não é isso que eu vejo em muitos pastores hoje. Eles, quando vão advertir uma igreja, um grupo ou cristãos, eles não têm esse amor, esse zelo de
fazer uma carta inteira. E o mais assombroso de 1 Coríntios é 1 Coríntios 13. Qual pastor nos dias de hoje escreveria algo tão belo para um herege, um falso profeta? Certamente somos muito diferentes do apóstolo Paulo. É por isso que o ministério do apóstolo Paulo, debaixo da soberania de Deus, foi tão necessário para o avanço do reino dos céus. Certamente aquele que é um pastor de verdade, toda vez que ele vai ensinar alguém, ele lembra das suas debilidades e falhas, do seu passado, dos seus fracassos. E imediatamente nós vemos fluir da sua língua algo como 1 Coríntios 13, seja no gabinete pastoral, seja num aconselhamento, seja numa pregação, seja numa exortação. E é isso que eu acredito que nós precisamos no dia de hoje, essa piedade, esse amor, esse interesse por ver pecadores vivendo em santidade. Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava no exército e convivi com muitas pessoas, é que o material humano é algo importante. Pessoas é algo importante. E é muito melhor você pacientemente lapidar pessoas, ser paciente, do que você dispensar pessoas. Sabe quantas pessoas perdem igrejas inteiras, perdem 10, 20, 50, 100 irmãos, tudo por imaturidade, tudo por infantilidade. Poderia muito bem lidar com amor, com as falhas dos irmãos, mas como foram duros demais, perderam o irmão para sempre. Muitas vezes essa pessoa afasta de muitos pastores imaturos e vão dar frutos em outros lugares. Isso acontece, sabe? Então, se tratando de amar os mais fracos, quando eu olho para 1 Coríntios, eu vejo um amor totalmente diferente daquilo que muitos têm hoje. E que nós vamos aprender com 1 Coríntios, observando o tamanho dessa carta a princípio, né? Muitas pessoas jamais perderiam seu tempo para fazer algo tão meticuloso, tão detalhista, tão belo para com aqueles que eles dizem ser hereges. Eu quero o amor do apóstolo Paulo. Eu quero ter esse amor. Eu quero ter essa paciência. Eu quero ter essa graça de Deus de gastar tempo para lidar com calma e paciência com muitas igrejas e comunidades que muitos dizem são filhos do diabo. Veja que bagunça, veja que coisa complicada, 1 Coríntios. Mas nós vemos o apóstolo Paulo falando que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é maravilhoso. Isso aqui é realmente uma pessoa que Deus preparou para ser um pastor. Preparou para cuidar de vidas. Muitos pensavam, vixe, lá vem a carta de Paulo. Vai ser pancada do começo até o final. E de repente, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. Sabe, o que é isso que falta nos dias de hoje? Quando eu leio, por exemplo, a carta dos irmãos Wesley, um epístola ao reverendo George Whitefield, aquilo lá é maravilhoso. Arminianos escrevendo para calvinistas, convidando eles para uma cruzada missionária, pedindo ajuda, unindo esforços para evangelizar. Aquilo lá é Cristo entre nós, Deus entre nós. Quando nós lemos naquele poema magistral, Magnum Opus, a carta dos irmãos Wesley ao senhor George Whitefield, tem uma parte da carta que eu nunca vou esquecer, que ele fala assim:
A nossa luz era menor quando nós estávamos começando na fé e não deveria ser maior agora. Ou seja, ele está perguntando, na medida que crescemos em santidade, não deveria aumentar o amor e a união? Sabe quantas pessoas elas leem livros, teologias sistemáticas, conhecem muitas coisas, mas parece que elas não crescem em amor, não crescem em humildade, em santidade. Ao contrário, quanto mais lê, mais distante fica do material humano tão necessário para avançar o reino de Deus. Afinal, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Realmente que o Senhor nos dê esse coração. E quando nós chegamos em 2 Coríntios, nós também vemos algo maravilhoso. Capítulo 1, versículo 1, versículo 3 de 2 Coríntios. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aqui é maravilhoso. Veja, depois de tanta exortação, então ele começa falando de consolação, de consolo. Muitos desistiriam de Corinto, quem sabe em poucos meses ou dias. Mas aqui nós vemos o cuidado de uma pessoa que está cheio do amor de Cristo. Certamente eu poderia fazer uma exposição de 1 Coríntios e 2 Coríntios inteiro, mas em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, veja só. Pois tenho verdadeiro, olha só, ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porque tenho verdadeiro ciúme de vós e zelo, e esse zelo vem de Deus. Aqui eu vejo o apóstolo Paulo abrindo o coração para os irmãos e querendo, como se fosse chamar para tomar um chá na sua casa. Vamos comer um pão, vamos comer alguma coisa, vamos sair para conversar. Quão maravilhoso é isso, sabe? Eu conheci muitos pastores, muitos homens, e os que nunca vão sair da minha memória foram os que me convidaram para tomar açaí. Não só queriam conversar comigo, mas eles queriam me mostrar que eles não estavam, digamos assim, me usando, ou não estavam me tratando como mais um número, estavam me tratando como filho, como alguém da família. Diz a história que, enfim, algo que eu estava lembrando aqui, de um certo ladrão que roubou um homem muito sábio, e quando os policiais trouxeram esse homem até aquele que havia roubado e perguntou para o homem: esse homem te roubou essas coisas? Então aquele homem sábio olhou para ele, aquele homem cheio de medo, né? Ele disse assim para ele: não, ele não roubou. Eu dei essas coisas para ele. Então os policiais ficaram sem palavras, né? Se o senhor falou que deu, então ele não vai ser preso. Então os policiais foram embora. Então aquele homem, sem entender o motivo daquela generosidade, daquele ato de misericórdia, ele pergunta: por que você disse que eu não roubei?
Você sabe que eu roubei. E então aquele homem diz para ele: se eu te punisse agora, não teria o mesmo efeito que a misericórdia. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos para 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós aprendemos. É claro que isso aqui é só algo sobrenatural de Deus, algo que só o Espírito Santo pode produzir. Esse amor, essa paciência, essa dedicação, esse empenho. Quantas pessoas não perdem nem 30 minutos ligando para os membros da sua igreja e dizem ser pastores? Não tem a capacidade de chamar o seu irmão para tomar um chá e dizem ser pastores. Certamente não existe hoje em dia piedade nesse nível. E se existe, é muito raro. Veja que maravilhoso o apóstolo Paulo abrindo o coração e falando dos seus ciúmes, do seu zelo, e declarando que isso não vem dele, vem de Deus. Porque o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, com certeza tinha uma personalidade complicada. Eu diria que até legalista em alguns pontos, bastante farisaico. Mas é isso que o Espírito Santo faz quando ele prepara alguém para ser um pastor. Ele pega um homem cheio de pecados e erros e o transforma em alguém plenamente capaz de conduzir as ovelhas de Cristo até o céu. Que você possa ler 1 Coríntios e 2 Coríntios. Estude comentários bíblicos, veja como era a cidade de Corinto, veja o contexto histórico, faça uma lista de todos os pecados encontrados em 1 Coríntios e 2 Coríntios e veja se você realmente é um pastor bíblico, é alguém que tem a mesma piedade de Paulo. Se você não tem esse amor, essa paciência, peça a Deus. Porque é fácil chamar todo mundo de filho do diabo. Agora, escrever 1 Coríntios e 2 Coríntios é para poucos. É fácil chamar todo mundo de filho do diabo. É fácil chamar de herege. É fácil zombar da teologia de alguém. Mas adotá-lo como filho, adotá-lo, abrir o seu coração, expor, correndo o risco de ser zombado, porque pode acontecer isso. Quantos pastores piedosos eu já vi indo atrás de pessoas de outras igrejas, irmãos que até saíram da sua igreja, e eles escutaram coisas horríveis. Eles escutaram xingamentos, eles escutaram exposições públicas, pessoas publicamente dizendo que a pessoa era um fanático, a pessoa, enfim, estava dizendo que se importava com ela, sabe? Zombando do amor. Quando vemos em 2 Coríntios, Paulo falando: eu tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Muitos de Corinto, quem sabe, não aceitaram esse abraço paterno de maneira humilde. Assim é também nos dias de hoje, assim é na família, no casamento, em tantas outras áreas da vida. Quantos se humilham, quantos correm atrás, quantos querem amar os mais fracos. Mas aqui está o segredo, porque o Senhor disse: vai ter com teu irmão. Jesus é tão sábio que ele estipulou a reconciliação, a correção, dando ao mais forte a ordem de ir atrás. Dando ao mais forte, dando ao mais maduro na fé a ordem: se o teu irmão pecou contra ti, é você que tem que ir atrás dele. Se o teu irmão te magoou, você que é mais maduro na fé, vá atrás dele. E resolva em particular para ganhar o teu irmão. Não é maravilhoso isso? Certamente, quando olhamos em 1 Coríntios e 2 Coríntios, vemos um pai, um homem maduro na fé, indo atrás de pessoas e abrindo seu coração.
Por que é necessário dar a outra face? Digamos assim, tirar a armadura e mostrar a cicatriz. Como ele termina 2 Coríntios falando do espinho da carne. Porque esse é o meio que Deus utiliza até os dias de hoje para, como está em João 17, eles sejam um, como o Pai e Cristo é. É assim que a unidade do corpo de Cristo vai sendo tecida. Cristãos revelando as suas fraquezas, mostrando a sua preocupação, mostrando o seu zelo. Às vezes sendo humilhado, porque é possível um pastor dizer que ama um cristão que abandonou a congregação e essa pessoa zombar dele. Mas Paulo não importava com isso. Paulo não importava de buscar esse caminho glorioso que é o caminho do amor, como está em 1 Coríntios 13. Que você possa aprender lendo 1 e 2 Coríntios sobre como é um pastor. Como é um pastor. Sabe, e quando olhamos para Apocalipse, aqui é o próprio Deus, Jesus Cristo, com o seu amor perfeito, com o seu amor glorioso, escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Muitos podem dizer, eu desisto. Não. O quê? Éfeso? Não tenho tempo não. Eles já são, digamos, santos demais, para que perder tempo? Outros poderiam dizer, não, mas Éfeso, essa igreja está muito bom, para que corrigi-la? Mas Jesus vai lá, corre atrás. Certamente devemos seguir o seu exemplo. Quando nós olhamos também para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, muitos podem dizer, não, mas eu não vou gastar nem um minuto do meu tempo orando por eles, pregando para eles. Que o Senhor mude nosso coração. Que o Senhor arranque de nós esse coração que os discípulos tinham. Lembra quando os discípulos disseram, Senhor, quer que nós oremos que caia fogo do céu e destrua tudo? Certamente depois deles terem abandonado Jesus e vendo ele sendo crucificado de longe, eles nunca mais repetiram tal loucura. Senhor, quer que oremos e que caia fogo do céu e consuma? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Certamente os imaturos na fé, quando viram pastores, eles desistem fácil, sabe, de muitas pessoas. Muitos podem olhar para uma igreja como Sardes e podem dizer, mas essa igreja aqui contaminou suas vestes. Esta igreja aqui, não, mas eu não posso perder tempo com alguém desse tipo. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Pense em alguma pessoa. Tá bom, vamos lá. Imagine alguém que tem essa característica. Conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Contaminaste as tuas vestes. Tens em Sardes algumas pessoas que contaminaram suas vestes. Veja essas características. Muitos já desistiriam dessa pessoa que tem fama de vivo, mas está morto. Veja Tiatira. Toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus espíritos induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Veja, Pérgamo. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porque tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a se entregar à prática da prostituição.
Sabe, leia Apocalipse 2 e 3 e você vai ver o coração de um pastor. E eu oro para que Deus te ensine muito sobre como resgatar os mais fracos, porque se existe uma coisa que precisamos hoje, é de material humano. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E muitos pastores, por falta de sabedoria, têm entregado ao diabo muitas pessoas. Elas começam a andar sozinhas e de repente naufragam na fé. Que o Senhor possa te ensinar muito lendo a 1 Coríntios e 2 Coríntios e lendo Apocalipse 2, capítulo 2 e capítulo 3. Veja que lista vergonhosa. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Muitos falaram, não, diz chega, acabou. Não. O quê? Eu perder tempo com aquela mulher? Não, eu não vou perder tempo. Aquilo lá, hoje tá na igreja adorando, amanhã tá andando na rua igual piriguete. Hoje tá vivendo em santidade, amanhã tá prostituindo, fazendo sexo fora do casamento. Sabe, a maioria das pessoas, elas são tendenciosas em atribuir ao diabo coisas que Deus está fazendo. Porque é fácil, né? Chamar de filho do diabo, chamar de tantas coisas, ao invés de amar, abraçar. Veja o amor de Cristo para alguém que tem essas características. Não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Conhece alguém assim? Conhece uma igreja assim? E por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em Herápolis, cidade de repouso adjacente à Laodiceia, havia muitas fontes de águas térmicas e medicinais, porém impróprias para saciar a sede dos viajantes. A igreja cristã local não estava proporcionando água viva, água da vida, para os peregrinos sedentos, nem cura e conforto para os espiritualmente enfermos. Sabe, uma das coisas que eu mais vi durante toda a minha vida foi muitas pessoas que são neófitos na fé nunca deveriam ter ganhado uma oportunidade. E essa privação de oportunidade salvaria essa pessoa, sabe? Mas como eles começaram cedo demais, como neófitos, caíram na tentação do diabo, como Paulo escreveu a Timóteo, e a soberba os destruiu. Sabe, muita gente acha que é quente, talvez pelos seus berros, talvez pela quantidade de coisas que postam na internet. Mas Jesus conhece. Uma coisa é você conhecer os pecados de uma pessoa, de uma igreja, e você dizer, nossa, que triste, mas que igreja falsa, que igreja fraca, que igreja morna. Meu amigo, se o teu coração dói conhecendo alguns pecados que vêm a público de pessoas e igrejas, imagine Jesus Cristo, que é onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece todas as pessoas desde o seu nascimento e também o futuro. Quantas pessoas, sabe, ficam tristes quando veem pastores ensinando heresias. Irmãos que antes pareciam salvos, agora defendendo coisas absurdas. Defendendo casamento gay, defendendo aborto, defendendo coisas absurdas. E muitos ficam tristes e ficam indignadas e querem, de certa forma, consertar essa bagunça. Mas, meu amigo, se isso te causa dor, imagine em Jesus. Imagine em Jesus, que na pessoa do Espírito Santo está em todos os lugares da terra. Você não é onipresente e onisciente,
Você não consegue saber quem é as pessoas. A coisa mais fácil que existe na internet é fingir quem você não é. Mentir, inventar histórias. Porque as coisas que as pessoas postam não é toda a sua vida. É uma pequena fração pequena de coisas boas que elas querem deixar públicas para que as pessoas muitas vezes os aplaudam. Mas certamente ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, Apocalipse 2 e 3, meditando na onisciência de Cristo, na onipresença de Cristo. Veja quantos detalhes Jesus cita dos pecados de cada igreja. Por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá quando o Éfeso deixou o primeiro amor. Jesus estava lá quando o Pérgamo começou a seguir a doutrina de Balaão e a se entregar à prostituição e aos ídolos. Jesus estava lá, perto de Tiatira, olhando as tuas obras e vendo eles tolerando a doutrina de Jezabel e caindo na imoralidade. Jesus estava lá, do lado de Sardes, olhando para ela, só com a fama mais morta, contaminando as suas vestes. Jesus estava lá, perto de Laodiceia. E por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E você diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Que o Senhor possa nos ensinar a amar isso daqui. Sabe, uma das coisas que mais o Senhor tem me ensinado é: seja humilde. Lembra de todos os teus pecados. Porque, de fato, desconsiderar isso é andar na mentira, é andar nas trevas. Muitos dizem, citando aquela passagem de Jesus, aquele que foi muito perdoado, muito amou. Muitos dizem, o melhor pastor é aquele que já pecou muito. Não acredito nisso. Eu acredito que o melhor pastor é aquele que recebeu mais luz, aquele que mais conhece a Deus. Porque, meu amigo, se tem algo que produz pastores piedosos, pastores santos, pastores cheios do Espírito Santo, é luz do Evangelho e não pecar mais. Pecar mais só traz ira de Deus. Só faz com que a pessoa seja mau exemplo. O que fará a igreja brasileira se tornar uma pedra viva, coluna e baluarte da verdade, sal da terra e luz do mundo. O que fará a igreja brasileira sacudir e abalar as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecer contra ela é luz, santidade. Que a luz do Evangelho possa brilhar e derrubar muitos pastores do cavalo, como derrubou Paulo. Que eles fiquem cegos por um bom tempo. Que eles não consigam, digamos assim, nem falar por um bom tempo. Mas que quando a sua visão for recobrada, que eles estejam prontos para apacentar o rebanho de Deus. Amemos, irmãos. Amemos. E busquemos o glorioso caminho do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E que sejamos pacientes. Daqui 5, 10, 20 anos. Quem sabe aquela pessoa que todos desistiram vai ser um Timóteo, vai ser um Filemão, vai ser um Tito, vai ser alguém que vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Confie na soberania de Deus, confie no poder de Deus e creia que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. E por mais carnal que seja uma igreja, holofortes, fumaça, ministério de dança, é difícil. É difícil amar uma igreja que tem ministério de dança. É o fim do mundo. Enfim, nós possamos amar como Cristo amou. E
que não venhamos desistir, que não venhamos nos afastar e que venhamos pedir forças a Deus para que não venhamos nos tornar tão pecadores, tão fracos como Laodiceia. Porque o desafio é continuar sendo Esmirna e Filadélfia. O desafio é continuar sendo Esmirna e Filadélfia no meio de tanta podridão e pecado. E que nós possamos ser martelo e não bigorna, influenciar e não ser influenciados. Que as pessoas vejam o zelo de Deus, a presença de Deus na nossa vida e que isso os constranja e que o amor de Cristo os constrangendo venha transformá-los. Sabe o que é mais maravilhoso? Quando uma pessoa chega para o pastor e fala: pastor, eu vivi a minha vida inteira sendo uma farsa. Ora por mim. É maravilhoso quando uma mulher chega para o pastor e fala: pastor, eu quero confessar um pecado. O pastor já pensa: meu Deus, lá vem adultério, prostituição. Aí a irmã fala: pastor, eu sempre me vesti como uma prostituta. Ninguém mandou ela, ninguém acusou ela, ninguém chegou lá, apontou o dedo na cara. Pá, você aí. Não. O próprio Espírito Santo trouxe santidade. Se tem uma coisa que eu fico admirado em Jonathan Edwards, Spurgeon, George Whitefield e tantos homens do passado, é que Deus responde orações. Deus responde orações. Deus responde orações. E quando você vê as orações desses homens sendo respondidas em conversão de almas, eu chego à conclusão de uma coisa: quem de fato tem um coração de pastor, quem de fato ama as pessoas, chora mais, jejuma mais, ora mais e fala muito pouco. Que sejamos assim, como John Knox escreveu: o verdadeiro ministro de Deus é aquele que não fica falando, eu vou fazer, anunciando, tocando trombetas. Não, ele vai lá e faz em silêncio. Que essa descrição, que essa seja a característica de todos os pastores que eu oro para que o Senhor levante no Brasil. E que nós possamos sentir a dor de Jesus. A dor de Jesus. Quando ele olha para Laodiceia e fala: tu és pobre, miserável, cego e nu. Olha que maravilhoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e corrijo. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Que maravilhoso, maravilhoso. Que o Senhor nos dê este amor. Que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu te amo, Laodiceia. Você é miserável, pobre, cego e nu. Mas eu te amo. Que possamos ser como Jesus. E menos como muitos pastores por aí. Que o Senhor nos dê esse amor.